Hoje a pregação é uma pregação lida, porque foi escrita pelo Luís, mas como ele está com Covid e foi uma coisa complicada, atacou-lhe os brônquios e tudo, ele não vai estar connosco hoje, mas aquilo que ele preparou tinha de ser partilhado hoje, porque foi o que Deus colocou no seu coração. Então hoje vamos continuar a nossa passeata pela primeira carta de João e continuamos a caminhar pela carta. Nós sabemos que provavelmente ela foi escrita às igrejas de Éfeso, na Ásia Menor, onde hoje nós encontramos a Turquia. E então, hoje vamos andar mais um pedacinho nestes capítulos para percebermos qual é a vontade de Deus para nós neste tempo, tal como era naquele tempo. A vida que Deus nos oferece não está reservada aos puros ou às pessoas que pensam que são puros. Porém, para termos uma vida que seja reflexo da imagem de Deus, em algum momento temos de começar a reconhecer os nossos erros. Em algum momento temos de deixar que a luz de Deus brilhe sobre os cantos mais escuros das nossas almas. E é por isso importante que aprendamos a chamar pelo nome aquilo que verdadeiramente nos afasta de Deus. Ou seja, o que nos afasta de Deus é o pecado. Sentimos-nos muito à vontade com as palavras como a disfunção, a doença, os erros, até os fracassos. De facto, até alguns anos atrás, o Oxford Junior Dictionary retirou a palavra pecado do seu conteúdo. E eles explicaram que tinha um conteúdo que estava em desuso, tinha caído em desuso, e que já não era relevante para as gerações mais novas. Um dicionário tão importante e tão usado no nosso mundo decidiu retirar essa palavra do seu conteúdo. Então, queremos viver mais profundamente em Cristo, mas algo acontece. Escorregamos, caímos, pecamos. E o que é que isso diz sobre nós como cristãos? Vamos ler então a primeira de João, capítulo 1, versículos 8 até ao capítulo 2, versículo 2. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós próprios e faltamos à verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, perdoará os nossos pecados e nos purificará de todo o mal. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não estará em nós. Meus filhos, escrevo-vos isto para que não pequem. Mas se alguém cair em pecado, temos quem nos defenda junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o sacrifício da expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós próprios e faltamos à verdade. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. O apóstolo João está a escrever a uma igreja onde circulavam ensinos que diziam que era possível viver sem pecado, como hoje. Então não mudou nada. Se uma pessoa escreve ou cresce no conhecimento, crescesse nas técnicas da fé e fosse refinado nos seus atos, então era possível viver sem pecado. Mas vejam, o que o apóstolo está a dizer é, se algum discípulo de Jesus acha que vive plenamente de acordo com a vontade de Deus, só podemos chegar a uma conclusão. Está a enganar-se a si mesmo e a viver uma mentira. Então, o que o apóstolo está a dizer é que um discípulo de Jesus afirma que não tem consciência de nenhum pecado na sua vida, em vez de ser superior espiritualmente, deve ser reconhecido como um tolo que vive uma ilusão que só mostra imaturidade espiritual que abraçou. Isto é verdadeiramente importante, meus amigos. Não há nenhuma igreja que possa crescer saudável, não há nenhuma família que possa ter vitalidade, nem nenhum relacionamento pode ser verdadeiro se não houver quebrantamento por parte de cada um de nós. A razão por isso é que nenhum género de relacionamento, seja com Deus ou com os que nos rodeiam, sobrevive se estiver assente numa mentira. Quando não assumimos os erros, quando queremos parecer puros, estamos a mentir para nós
e para os outros. Mas o apóstolo João, no versículo 10, diz que não somente estamos a mentir, como fazemos de Deus mentiroso, já que todos pecaram e estão esvaziados da presença de Deus. Então, não há ninguém no nosso meio que possa dizer que está livre, que é santo o suficiente, que é melhor que os outros. Todos pecamos e todos estamos esvaziados da presença de Deus. Vejam como é terrível o processo da negação. Quando achamos que somos puros, mesmo que venha o nosso irmão, o nosso vizinho ou Deus apontar o nosso erro, nós nunca o aceitaremos. Pelo contrário, vamos procurar sempre justificação e negar o que é óbvio. Deixem que vos dê uma ilustração para verem a gravidade do que estamos a dizer. O nariz está logo junto à boca. Se passarem um dia sem lavar os dentes, vão sentir um cheiro desagradável no final do dia, certo? Mas se passarem uma semana sem lavar os dentes, o nariz vai deixar de ser sensível ao odor, porque já se adaptou à nova normalidade. Então, poderão estar numa sala onde todos vão notar o que é óbvio, vocês cheiram mal da boca, mas vocês não vão notar. Com o pecado exatamente igual. É realmente óbvio que somos pecadores, de muitas maneiras e feitios, mas ao negar essa verdade, não somente estamos a mentir, como estamos a dizer de Deus, o nosso Pai, que nos ama profundamente, que Ele também é mentiroso. Então não tratem o pecado que há na vossa vida de ânimo leve. Não se enganem, nem joguem a culpa sobre os que vos rodeiam. Sejam verdadeiros e honestos, para que quem olha para vós possa ver Jesus. Então, o que somos chamados é a viver na verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo, perdoará os nossos pecados e nos purificará de todo o mal. A realidade é que todos nós lutamos contra o pecado. Apesar de termos sido feitos à imagem de Deus, somos tocados pelo desejo de fazer as coisas à nossa maneira, pela necessidade de alcançarmos os nossos desejos, e em todo esse processo deixamos de escutar a voz de Deus. Então o apóstolo João diz-nos para que devemos agir diante dessa realidade que nos vai moldando negativamente. Nós devemos confessar os nossos pecados. Quando pronunciamos as nossas faltas, quando confessamos os nossos pecados, Deus recebe-nos de braços abertos, porque onde há luz, onde a verdade se manifesta, há perdão. Então, esta é a parte que parece quase banal para quem já está na igreja há muito tempo, mas que é a mais difícil, porque nós temos muita dificuldade de confessar os nossos pecados. Amigos, não sei se têm essa prática, mas se não têm o hábito de confessar as vossas faltas, primeiramente a vós mesmos, depois a Deus e depois aos que vos rodeiam, vivem uma religiosidade vazia onde o perdão não é necessário. É que a cruz de Cristo não é precisa, onde a única coisa que há é orgulho. O discípulo de Jesus não se pode apoiar na sua força ou na sua perfeição. O nosso foco está na cruz de Cristo e em como ela continua a purificar-nos de todo o pecado. Então, se não tens por hábito confessar as tuas faltas, estás a perder a beleza da fé que sara, que transforma, que nos leva para perto da casa do Pai. Hoje eu quero encorajar-te a confessar os teus pecados. E o maior estímulo que te posso dar é aquele que nasce nas Escrituras e do texto que lemos. É que se confessares os teus pecados, Deus, que é fiel e justo, perdoará os teus pecados. Entendam que neste momento pode estar a viver com um peso enorme sobre os teus ombros e por isso achas que não haverá perdão. Pode estar a viver um tempo de luta contra consequências do teu passado, que tomaram conta da tua vida. E tudo isto, do ponto de vista humano, é verdade. Poderá haver pessoas que não te vão perdoar por alguma coisa que fizeste ou que não fizeste. Poderá haver consequências duras quando confessares o teu passado. Mas tudo isto é desde o ponto de vista humano e para este tempo limitado que vivemos sobre a Terra. O que João nos está a dizer é que para lá deste tempo limitado há algo mais importante do que a nossa relação com Deus. Quando confessamos os nossos pecados, podemos ser julgados pelos homens, mas seremos sempre justificados por Deus. É que Deus olha para o estado do nosso coração. É o nosso coração que Ele vê. E basta haver uma confissão sincera para que o nosso Deus nos inunde com a esperança.
Vejam como o que estamos a dizer é fantástico. É impossível, o Luís diz isto de maneira mais interessante, é impossível Deus desviar o seu olhar ou não nos mostrar amor sobre aqueles que se mostram vulneráveis. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 3, Jesus diz: felizes os que têm espírito de pobres, porque é deles o reino dos céus. Felizes os que têm espírito de pobres, porque é deles o reino dos céus. Então, o que é que nós perseguimos aqui? Felizes os que se quebrantam, felizes os que confessam, felizes os que sabem que dependem somente de Jesus, porque deles é o reino dos céus. Pode parecer utópico ou contraditório alguém dizer que quem sofre é que é feliz, mas nós sabemos que não é assim. Meus filhos, eu escrevo-vos isto para que não pequem, mas se alguém cair em pecado, temos quem nos defenda, junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Estão felizes, porque nós temos quem nos defenda. Agora, algo muito importante, se já caminham há muito tempo com Deus, podem conhecer ciclos de proximidade e de afastamento de Deus. Eu não sei como é que convosco. Comigo foi assim. Houve momentos em que eu estava muito perto de Deus, houve momentos que eu estava muito longe de Deus. Então, o apóstolo diz que tudo o que disse até ao momento é para que não pequemos. Não é que se tornem pessoas puras e sem defeitos, mas que saibam que podem viver debaixo da luz do Pai, que dissipa todas as trevas. Mas este é o grande desafio. Já que alguns de vós podem já andar cansados de saber que estão no caminho errado, podem dar esgotados de falarem com Deus e parecer que nada muda, pois bem, vejam o que o apóstolo João nos diz em seguida. No caso de pecarem, uma vez que o vosso desejo é que a luz de Deus brilhe em vós, não se esqueçam que nunca estarão sós. Jesus é o nosso defensor. É por Cristo que, apesar de sermos pecadores, também somos santos, homens e mulheres, separadas do mundo, para abraçarmos a glória de Deus. Na cruz, Jesus permitiu a existência da nossa humanidade. É que se não houvesse cruz, seríamos apenas homens e mulheres a lutar pela sobrevivência. Uma vez que a cruz se elevou no alto do Gólgota e lá iluminou com sangue e dor todos os povos da terra, hoje podemos proclamar que nunca mais caminharemos sós. Nunca mais caminharemos sós. Temos quem nos defenda. Vejam qual é a consequência do amor de Deus pela humanidade. Nós andamos na escuridão, mas Deus ama-nos. E ama-nos tanto que nos quer resgatar dessa escuridão. Para isso Ele enviou o seu Filho único, aquele que é da mesma natureza do Pai e a essência do Pai. E isso aconteceu para que o mundo, ao ver Jesus, pudesse compreender que a escuridão, a intriga, a luta pelo poder, a mentira, não são a única estrada que se pode percorrer para sobreviver. Há outro caminho, aquele que é iluminado pela luz do Pai e onde não há cantos escuros. Quando os discípulos de Jesus reconhecem esse amor, passam a viver de acordo com essa verdade e então algo extraordinário acontece. Passamos a poder proclamar ao mundo que Jesus não veio ao mundo e morreu somente por nós, mas também por todos aqueles que não têm esperança, que choram, que sofrem, que foram abandonados. Jesus veio também por aqueles e cabe a cada um de nós levar essa esperança ao mundo caído. Então, glória a Deus por isso. E, amigos, o nosso pecado não nos faz ser egoístas. É só pensar naquilo que nós queremos e achamos que é preciso. E é o precioso amor de Deus expresso na cruz e no túmulo vazio, que é uma exortação constante a deixarmos de lado os nossos desejos para sermos mensageiros da reconciliação, homens e mulheres que sabem que o reino de Deus ainda precisa chegar a muitos daqueles que nos rodeiam. Então a minha oração, a oração do Luís hoje, é que não se atrasem mais nesta decisão. É tempo de nos colocarmos nas mãos do Pai. Vamos orar. Pai querido, nesta hora em que escutamos uma mensagem que nos foi trazida pelo Teu Espírito, nós estejamos atentos, Pai. A quem aqui está que há muito conhece Jesus, Senhor, quebranta o nosso coração e ajuda-nos
a ser menos egoístas. Ajuda-nos a levar esta salvação àqueles que choram, que sofrem, que precisam realmente de Ti, Pai. Àqueles que são novos na fé, Senhor, possam continuar a encontrar na relação contigo esse caminho de luz, esse caminho de verdade, esse caminho em que nos entregamos sem medos, que não temos vergonha de dizer quem somos diante de Ti, diante dos outros. Porque sabemos que há um que é justo, que sempre intercederá por nós, que é Jesus. E aqueles que hoje escutam de Ti pela primeira vez, Senhor, possam receber esta maravilha, esta boa notícia, esta esperança de que, onde quer que esteja a sua vida neste momento, há uma salvação, há uma vida eterna, há luz diante dos olhos de cada um de nós. E nós sabemos isto, Pai. Sabemos e queremos vivê-lo todos os dias. Por isso que o Teu Espírito que habita em cada um de nós nos inunde, nos fortaleça, acima de tudo nos limpe da nossa humanidade caída e nos permita ser fortes em Ti, esperançosos em Ti e irmos pelo mundo para que outros possam ver que Tu és Senhor, que Tu és Salvador, que Tu és Rei da nossa vida e que Tu nos ofereces uma vida de luz e de paz e de tranquilidade. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Entregamos-nos porque sabemos que Tu és o Senhor de tudo e não há nada que nós possamos fazer sem Ti. Em Ti nós estamos seguros e aí queremos permanecer, seguros em Ti e nessa cruz e nesse sangue de Jesus que nos salvou. Amém.